Oi, hoje eu vou falar de um outro projeto que chama Narrativas Deslocadas. Esse projeto, ele foi feito, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, acho que foi em 2012, 2013, 2013. Ahn, Pensando nessa ideia da Alice, né? Então, a partir da leitura do livro, eu fiquei pensando nessa situação, né, de você entrar num lugar e não conseguir sair daquele lugar, né? E você eu acho que a gente faz isso na vida muitas vezes, né? Eu acho que a gente entra em situações, depois a gente não sabe como sair daquela situação, ou então você se vê em situações as quais você não concorda, mas você também não consegue sair daquela situação. Eu acho que a gente tem um longo aprendizado até que a gente consiga se posicionar e buscar as coisas no lugar certo, né? E acho que a Alice traz um pouco essa ideia, sabe, de que não adianta você olhar para fora. O único jeito que existe de você sair de situações as quais você está e você se colocou, ou seja lá o que for, é olhar para dentro de você e ver que sentido aquilo faz para você, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer um trabalho que desse que pudesse levar para esse lugar, que é um lugar de onde você não consegue sair tão facilmente, né? E aí eu resolvi então fazer uma série de desenhos bem grandes, chamados que eu chamei de desenhos labirínticos, porque eles são desenhos feitos a partir de uma coleção de imagens da quando eu comecei a pensar em fazer esse trabalho da Alice, eu comecei a colecionar uma série de imagens, tanto em revistas contemporâneas como em livros antigos. Então, eu tenho também uma coleção de livros da Alice, de várias edições diferentes, ilustrados por pessoas diferentes, e mais algumas imagens que eu busquei na internet. E aí, assim, com isso, eu fui criando um arquivo grande de imagens. Um arquivo de imagens de desenhos pequenos, né? E eu, nessa ideia de fazer grandes desenhos, eles têm normalmente 1 por 70, ou então tem um que tem 3 por 1,5, que é um desenhão que eu nunca mostrei para ninguém, porque ele é muito grande para abrir, ele é meio complicado de, assim, tá até rasgando em alguns lugares, porque tá difícil de eu encontrar uma forma de arrumar e de deixar ele mais bem guardadinho, assim, né? Não tenho tanta experiência com coisas tão grandes, né? Mas enfim, o fato é que eu fiz esses desenhos que são bem interessantes. Então, o que que eu fiz? Eu gosto de um desenho rápido. Isso é uma coisa que não só nesse caso desse projeto da Alice, eu percebo assim que os meus desenhos, de uma maneira geral, assim, eles são desenhos de uma linha fluida e rápida. Ela não é uma linha que vai se repetindo, que você vai voltando e indo no desenho. Normalmente são linhas que têm começo, meio e fim e que elas podem ser mais curtas ou mais longas, mas elas são rápidas, né? E nesse caso, e aí uma das coisas que me ajuda nesses desenhos é a projeção. Porque a projeção, se eu tenho a imagem pronta ali no lugar, eu posso não me preocupar tanto com a imagem, mas com o gesto, com a velocidade com a qual eu desenho, que isso me interessa, e nesse caso dos desenhos tão grandes, é um desenho não só com a mão, com o olho, com o coração, mas com o corpo todo, porque não dá para você desenhar, fazer um desenho muito num papel que tem 70 metros tem 1 metro de altura, né? Num traço curtinho. Ele é um gesto, né? Um gesto do corpo que sobe, que desce, ele é quase uma dança, o desenho, né? E aí eu fiz essa série de desenhos. Aí eu fui premiada com alguns desses desenhos num salão que eu participei, fiz depois uma exposição
em Guarulhos, e eu fiz uma. E eu acho interessante pensar, sabe? Depois eu fiz alguns outros desenhos, experimentei na tela, mas nem achei que deu tão certo assim. Mas foram experiências que eu fiz e que foram interessantes. E eu acho que esses desenhos eles são bem representativos, assim, para mim, para essa ideia do que é a Alice, sabe? Eu vou postar aqui junto com esse texto os desenhos, as imagens desse trabalho, porque não vai dar para eu mostrar aqui, porque eles não estão aqui, eles estão no meu ateliê, né? Não estão aqui na minha casa. E aí a gente vocês vão poder ver melhor essas imagens, que eu acho que elas são bem legais. Elas têm no meu site também, eu acho que no lugar de exposições ou de trabalhos, não sei, não lembro muito bem agora. Mas enfim, esse trabalho que eu queria contar para vocês e eu vou. E acho que por hoje é só.